Olá, eu sou o Rodrigo do canal Prima Face. Hoje a gente está aqui com a Juliana, fisioterapeuta, nós trabalhamos juntos, principalmente em casos de disfunção da TM, pacientes que têm dores nessa região da face, pós-operatório de bichectomia, drenagem linfática pós-cirúrgicas e algumas outras séries de procedimentos em que vou chamar de Ju, que a gente já tem um certo tempo trabalhando juntos, é extremamente fundamental para a ótima recuperação do paciente. Hoje a gente vai falar, obrigado Ju por ter vindo aqui, ela vai mostrar alguns instrumentos utilizados no tratamento dos pacientes com dores faciais, drenagem, esses procedimentos que eu citei anteriormente. Hoje a gente vai falar especificamente da disfunção da TM. O que é a disfunção da TM? Pacientes que normalmente relatam uma dor aqui nessa região. Ele fala, eu tenho DTM, tá? Que é a disfunção da articulação temporomandibular ou disfunção da TM. O que é importante notar é que a maior parte desses pacientes que vêm até o consultório com queixa de dor na TM, eles não têm dores na TM, eles têm dores musculares. Isso é, muitas vezes eles fazem bruxismo, que é ranger os dentes, principalmente à noite, pacientes mais estressados, com uma vida mais tensa, e o apertamento, que é durante o dia. Não é que o paciente vai ficar, estou apertando o dente, né? Ele simplesmente está encostando o dente. Quando nós encostamos um dente no outro, a musculatura da face, a musculatura da mastigação, ela já está em funcionamento. Isso é como se esses pacientes estivessem correndo todo dia uma meia maratona ou caminhando muito. O que acontece quando você caminha o dia inteiro? Por exemplo, você vai sair para fazer compras de manhã, volta no final da tarde. Dói as pernas, não dói? Não é o osso que dói, né, Ju? O que dói é a musculatura. E na face é a mesma coisa. O paciente que durante o dia fala, come, muitas vezes faz apertamento, ele fica encostando o dente porque está tenso, estressado. E à noite ele chega, na hora de dormir, que era uma hora de descansar essa musculatura, ele range de um lado para o outro e aí piora ainda mais a situação. Com o tempo vai se acumulando ácido lático nessa musculatura, que está trabalhando demais, ela começa a entrar em fadiga e depois gera dor. E essa dor muitas vezes se irradia para a região da cabeça, então pode vir cefaleia associada, dor de cabeça, dor na região de trapézio, dor cervical. Então uma série de dores que limitam o dia a dia do paciente, a queixa, né, Ju? Não consigo trabalhar direito, tenho dor, toma anti-inflamatório o dia todo, analgésico, então medicação de usos constantes, relaxante muscular, quando muitas vezes o que nós precisamos é a mudança de hábito e também o tratamento conservador, que é o que a Ju vai falar hoje com a gente. Muitos desses pacientes vão para o consultório e já é proposto um procedimento cirúrgico ou algum tratamento mais invasivo, mas a maior parte destes vai se beneficiar do tratamento conservador. E hoje nós vamos falar da parte da fisioterapia e como a fisioterapia vai ajudar você que tem dor a melhorar esse quadro. A Ju então agora falará com vocês sobre todo esse arsenal que ela tem para o tratamento da dor crônica. Como o doutor falou, é uma fadiga muscular que está envolvida, né? Então, às vezes a mudança de hábito, mudança de rotina ou de postura simplesmente resolve. Não precisa de outros procedimentos. Quando o paciente nos procura, ele já está numa fase de crise de dor. Então, qual que é o objetivo da fisioterapia? Nesse tratamento, né, de disfunção de ATM. Alívio da dor, para o paciente continuar tendo as atividades diárias dele, a mobilização articular correta, ensinar o paciente a mobilizar corretamente a mandíbula, a maxila e a região toda facial. Correção postural, porque tem uma mudança na postura, coluna, cervical, e são dores irradiadas que causam cefaleia e um procedimento simples, às vezes do paciente e do fisioterapeuta resolve. Ô Ju, é possível, então, acho que muita gente tem, inclusive profissionais, tá? Como a gente vive isso dia a dia, é muito comum esse tipo de paciente, esse tipo de queixa. É possível que esse paciente, com essas orientações, seguindo a terapia, a fisioterapia de forma adequada, um fortalecimento muscular, talvez uma mudança, alteração do estilo de vida dele,
conseguir realmente eliminar essas dores Sim. sem algum procedimento mais invasivo? Sim, com certeza. Você observa isso no dia a dia? Observa. Tá. Observa. Faz parte do tratamento ensinar o paciente a se cuidar. Então eu tiro a dor, eu melhoro a postura, corrijo a força muscular e incluindo o tratamento, dentro do tratamento, a orientação ao paciente de como evitar a crise. Quando ele perceber, ele tem que sentir no próprio corpo dele quando está vindo a crise, então ele vai evitar, eu vou ensinar, e quando está ali sentindo a dor, o que fazer para aliviar. Então ele com certeza consegue. Um caso muito comum, que é um pouco mais difícil, mas consegue, são os zumbidos, que o paciente relata. São uma queixa realmente bem comum e importante. Os zumbidos, dor no ouvido, que pode vir da disfunção de ATM, sim. Então, é um tratamento que melhora, mas vai ter alguma fase da vida que se vir um estresse, porque a disfunção de ATM é muito relacionada ao emocional sim, também. Então, se vir um estresse, tem um zumbido. Então, o que eu vou fazer para melhorar? Porque o zumbido é uma coisa que incomoda, né? Então, sim, tem essa melhora. O paciente consegue eliminar, com certeza, esses sintomas. Ótimo. Jô, quais são as fases desse tratamento? O paciente chegou aqui hoje, está com dor, eu mal consigo tocar, ele acordou, ele não consegue abrir a boca direito, sente aquela fisgada de dor. Quais são as fases que esse paciente deve, do tratamento fisioterápico, que ele deve passar para que chegue ao alívio e controle dessa dor? Depois de uma avaliação, que eu vou conseguir ver que músculos que estão limitados, com dor ou com nódulos, a fase do tratamento chegou com dor, analgesia. O paciente está com dor, não dá para fazer outra coisa senão aliviar aquela dor. Primeira coisa. Passou a dor, tô bem. Sempre vai ter uma dorzinha no início do tratamento, mas aliviou aquela dor aguda. Sim. O que vai acontecer? A gente vai começar a trabalhar manipulação correta da mandíbula. Então, a forma de abrir, às vezes tem uma lateralização. Isso a gente corrige já, começa... Deixa eu te perguntar, só fazer um adendo, que você está falando da lateralização. O paciente, às vezes, que faz movimentos muito excêntricos, que nós chamamos, abre muito para um lado, para o outro, de uma forma errada, ele acaba forçando mais a musculatura, né? Ele acaba gerando um potencial de fadiga maior para essa musculatura. E aí, no caso, você corrigiria essa... Sim, eu ensino o paciente a como abrir corretamente. Por exemplo, se ele teve uma noite que não foi bem dormida, aí ele teve apertamento e aí a mandíbula começa de novo a fazer esse movimento. Aí eu vou ensinar ele a corrigir de novo, porque acontece, né, de voltar. E aí ele aprende a se cuidar de novo. Então sim, corrige. Depois que corrige essa mandíbula para ficar da forma correta, que em volta da articulação tem músculo, ligamento, causa dor por isso. A forma correta desse músculo se fortalecer, até para conseguir fazer a abertura correta da boca, e postura, porque a postura é uma coisa que tem que trabalhar. Hoje em dia todos nós temos uma postura celular, né? De ficar assim, cervical que pega muito, então a gente cuida da postura. E aí as orientações. Então, orientações do paciente no dia a vida diária, mudança de hábito, que às vezes uma mudança simples resolve um problema grande. Então tem toda essa parte de orientação e exercícios para casa. Eu sempre vou mandar exercícios simples e rápidos para casa. E fazendo em 5 minutinhos, resolve todo o problema. E aí vem todo um arsenal que eu uso para todo esse processo, né? Que com certeza alivia. Bom, agora a Ju, e Ju os pacientes chamam também, viu? Os pacientes adoram ela. A Ju vai mostrar o arsenal. O que é isso aqui, Ju? Isso é um ultrassom. Ele tem várias outras funções, mas eu uso mais o ultrassom. O que é um ultrassom? O ultrassom, ele, pelas ondas ultrassônicas na pele do paciente, pelo calor ele acelera as células e nas células ela tem as toxinas de inflamação que causam dor. Ele elimina essa dor, então ele causa analgesia na hora e o calor dele, da agitação das células, faz os nódulos do tecido, do músculo, liberarem. Então, além da dor, causa o relaxamento. Sim. Então, ele é uma ótima opção para esses casos de disfunção. No caso agudo, então, a dor está mais exacerbada. A gente usa... Ele vai fazer o efeito do anti-inflamatório usado de forma ampla, relaxante muscular. Isso. Ele vai fazer sempre que você precisa tomar alguma medicação. Exatamente. A medicação, no caso de dor aguda, tudo bem. O único problema é usar o uso contínuo, né?
que é o que a gente está acostumado a ver, né? A pessoa usando medicações há muitos e muitos meses, anos. Né? E o problema é que chega uma hora que a medicação não vai mais fazer efeito e a dor vai continuar, porque a causa continua e ele trata a causa. Exatamente. E não é rápido, assim, de um dia para o outro, como o remédio faz. Às vezes demora uns 2 dias, que é pouco tempo relativamente, né? Só que muito mais durável, né? Muito mais durável. Bom, agora eu vou aproveitar a entrevista. Como todos os meus pacientes falam que essa terapia é uma delícia e relaxante, vou experimentar também. A gente espalha o gel, que é só um gel condutor. Vou passar na face. Normalmente eu posso usar esse aparelho rosto, torácica, cervical, qualquer parte de musculatura e tecido. Então, o procedimento é bem lento, bem tranquilo e confortável. E a intensidade é o paciente que me dá. Então, tá confortável? Tá bom assim? Porque ele tem que ser bem confortável. Se tiver alguma estrutura um pouco inflamadinha, pode ser que ele dê um calor maior e às vezes umas ardidinhas. Então, mostra que ali tem uma certa inflamação. Aí, se for incômodo, a gente diminui um pouquinho a intensidade. Se estiver tranquilo, a gente aumenta ou mantém. Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu vou aumentar ao máximo, se incomodar, me avisa. Ele não é nada estranho. Ai, que susto! Que matar no coração! Ai, meu Deus! Não, eu quase morri agora. Bom, então vamos mostrar agora um pouco dos aparelhos. Esse é o aparelho de ultrassom, né? Isso. Ele também tem a corrente russa. Corrente russa. Qual que é a função da corrente russa? A corrente russa eu posso usar para fortalecimento muscular. Então, quando o paciente já tem uma fadiga muscular, o músculo fica fraco. Então tem problema com a abertura da boca, não consegue manter a boca aberta, ou a mastigação também fica comprometida. Então eu posso usar, além dos exercícios cinesioterapêuticos, a corrente russa, às vezes para potencializar o tratamento. Então eu nunca uso só ele, eu vou fazer o exercício também, mas o músculo está muito fraco e precisa de um auxílio. Então através desses eletrodos e a corrente russa, eu consigo fazer a contração muscular. Ele é usado para estética também, mas a gente usa nesse caso para fortalecer na face mesmo, né? De toda essa musculatura toda da mastigação. Musculatura. Posso usar trapézio, é que trapézio normalmente já está bem contraído, mas posso usar também, dependendo do caso, né? Daí eu uso a corrente e alguns exercícios junto, né? Ô Ju, nós temos aqui também o Myotens, né? Isso. Que é um aparelho de estimulação elétrica da musculatura. Isso. E como que é a função dele? Qual é a função desse aparelho, dessa terapia? O TENS eu normalmente uso na fase inicial ou após um exercício intenso, porque ele causa analgesia, ele é alívio de dor. Então como que ele age? As ondas dele agem na parte tecidual, pega a parte das células e faz com que o estímulo elétrico da célula que vai para o cérebro da dor seja interrompido. Então não vai ter dor, ele causa alívio na hora. E isso é na hora. Então, um paciente com uma fase aguda de dor, esse aparelho aqui essencial. É o que vai provocar um maior alívio. E é na hora. A pessoa já sente alívio, a hora que termina ela já causa um relaxamento. E agora mais uma terapia complementar, vou deixar aqui para você falar, que é a acupuntura. Isso. E a auriculoterapia. E a auriculoterapia. As duas se complementam, né? Por que eu uso também a acupuntura? Porque como é um tratamento também muito emocional, de estresse, a acupuntura ela faz o equilíbrio tanto energético do corpo, dos desequilíbrios que a gente tem, quanto emocional. Então, eu sempre uso. Posso usar ele para dor, especificamente para dor que também causa alívio ali na hora, mas eu posso usar num complemento, num todo para a pessoa. Então, dependendo do caso, o tratamento é potencializado, porque eu não trato só a dor ali, eu trato alguma outra causa que possa estar aparecendo, porque às vezes parece que não, mas às vezes um trauma que a pessoa teve causou uma dor nela e ela não percebeu. Então você pode causar. A gente falou do estresse do dia a dia, né? Dia a dia. É uma terapia adicional para o combate desse estresse. São agulhas pequenininhas e a gente só usa a pontinha dela, então para quem tem medo de agulha isso é super tranquilo, não tem problema. A auriculoterapia é um tratamento complementar, eu sempre posso usar junto e é também quase imediato.
Então, para órgãos, porque a orelha é um microsistema que representa também as vísceras e os órgãos do nosso corpo. Então, o estímulo que vai para o cérebro também é quase imediato. Então, uma dor de disfunção de ATM alivia também. Eu sou paciente de acupuntura e eu acho fantástico. Exato. Realmente o efeito é maravilhoso. É bem legal. O que a gente tem também de recursos são as termoterapia, né? Que é uma coisa que o paciente pode usar em casa, que é uma bolsinha de água quente, que é um procedimento simples e alivia. Às vezes para dormir. Então eu vou orientar essa outra parte também. Ok, vamos ver agora na prática como é que são feitos esses tratamentos. Agora nós vamos usar o TENS, que é uma corrente elétrica, a corrente elétrica ela entra na nossa pele, no nosso tecido, e ela corta o estímulo de dor que vai para o cérebro. Então é alívio quase instantâneo mesmo. Então eu vou começar e a mesma coisa, você vai me avisando conforme está bom. Vai sentir um choquinho, mas é só para alívio da dor. A sensação com o TENS é de pequenos choques, mais espaços, mais do que na corrente russa, e a contração muscular não é tão grande. Ela ocorre também, eu estou sentindo aqui meu olho, na hora que eu sinto os choques, que o olho contrai um pouquinho, mas não é desagradável, e vamos ver o resultado, né, de alívio da dor. Bom, nós vamos mostrar agora a acupuntura, que é uma técnica chinesa milenar, e através dessa técnica nós conseguimos trabalhar o corpo todo do paciente, tanto a parte emocional quanto física com relação às dores. E através dessa técnica nós conseguimos um equilíbrio do corpo do paciente e um relaxamento. Então o paciente se sente muito melhor, né? Então vou mostrar como funciona para essa técnica de disfunção de ATM. Normalmente eu posso usar no corpo todo, mas nós vamos mostrar nessa região. É bem tranquilo. Como você se sentiu? Nada, não senti nada de... Nada especial, assim, né? É bem tranquila, são agulhinhos bem sutis. E aí nós podemos usar como complemento a auriculoterapia, que o alívio também é instantâneo. Na auriculoterapia, eu posso usar sementes de mostarda, agulhinhas bem pequenininhas, posso usar cristal, posso usar bolinhas de ouro ou de prata, de acordo com o que eu quero fazer. Então, se eu quero estimular algum órgão, alguma víscera, ou se eu quero sedar. Então, no caso da dor, eu vou sedar. Então, eu vou usar uma sementinha. É bem tranquilo. E o legal da auriculoterapia é que ela vai ficar com o paciente. Então, se o paciente quiser estimulando durante a semana, porque é legal ficar com ela pelo menos uma semana, ele pode. E aí o paciente vai estimulando. Normalmente eu coloco em vários pontos e o bacana da aurícula é que a gente vai fazer de acordo com o que o paciente está me relatando. Então todos os pontos que vão ser escolhidos vão ser de acordo com as sensações e emoções do paciente. Então na auriculoterapia o que eu usei na sua orelha foram as sementes de mostarda, mas eu posso usar também microagulhinhas dependendo do estímulo, ela é bem pequenininha. Posso usar umas esferinhas de prata, posso usar de ouro. E posso usar cristal. Então, o arsenal é grande. Cada um com uma função Cada um com uma função. É bem específico para o paciente. Então, não é uma coisa geral que você faz só para dor. É específico para você. Então, a diferença é essa. Por isso que a evolução é boa, né? Mas também existe algum outro ponto fundamental, que são as manobras manuais também, né? Sim, que é extremamente importante. Isso é só um complemento. Todo esse arsenal é um complemento. Porque a terapia manual é através dela que eu vou conseguir sentir se tem alguma alteração cervical, como que está a alteração do músculo. Depois que eu sentir isso, que eu vou para outras funções. Então eu posso fazer manipulações das articulações, por exemplo, das vértebras, da mandíbula mesmo, da ATM. Posso fazer do músculo, que eu acabo fazendo liberação miofacial, mexo no ventre do músculo. E uma parte bacana que é a manipulação intraoral. Através dela, o paciente consegue ter um relaxamento instantâneo e eu consigo fazer manobras na articulação para ter pelo menos o posicionamento correto ali. Então, o paciente sente na hora. Excelente. Vocês estão vendo que existe um arsenal enorme, uma gama de procedimentos para o alívio da dor crônica e aguda, que a maior parte dos pacientes vai necessitar desse tipo de tratamento conservador, sem procedimentos invasivos, cirurgia.
É claro que alguns pacientes serão candidatos sim à cirurgia, quando já houver alguma alteração estrutural, uma alteração crônica da região da TM. Espero que esse vídeo tenha sido interessante para você e... Se foi interessante para você, assine esse canal aqui e compartilhe com quem você acha que possa precisar. Tchau! Tchau! Então, aos poucos eu vou aumentando. Eu vou colocar e vou iniciando o tratamento e você vai me dizendo se está bom. Então, eu vou começar. Quando começar a sentir, me avisa, tá? Tá, tô sentindo. É. Tem que pegar duro. Você me assustou, tá vendo? Tadinho.